Hoje nós vamos conversar sobre os principais recursos agregados aos suportes digitais para a leitura. Os textos propriamente digitais se diferenciam dos textos escritos porque podem ser transformados através de certos recursos tecnológicos com que estão dotados os suportes digitais, como os computadores, os celulares e os tablets. E uma vez que os textos digitais se tornam diferentes dos textos impressos, a maneira como lemos esses textos também se transforma. A seguir, nós vamos discutir, primeiro, sobre as principais características que os textos podem adquirir no ambiente digital e, na sequência, nós falaremos sobre os recursos tecnológicos que permitem produzir essas transformações. Afinal, quais são as principais características dos textos propriamente digitais? De forma simplificada, nós podemos resumi-las a três. A primeira delas é a interatividade, a segunda delas é a multimedialidade e a terceira é a conectividade. E vamos começar falando então sobre os textos interativos. O que são textos interativos? São textos responsivos, ou seja, são textos que respondem ou reagem à interação física do leitor. Um exemplo muito simples de responsividade pode ser encontrado nos links de motores de busca, como o próprio Google. É através da interação física com certos links que surgem os textos que procuramos nesses motores. E o importante é que somos nós que decidimos quais links serão acessados e quais não serão. Mas a interatividade também está presente em muitas narrativas digitais. Nos jogos eletrônicos, por exemplo, somos nós que decidimos como a história se desdobrará através da interação com vários comandos que vão aparecendo ao longo do jogo. Bom, agora que nós já falamos sobre os textos interativos, vamos falar um pouco sobre os textos multimídia. Então, uma outra transformação que as tecnologias digitais realizam sobre os textos é a possibilidade de torná-los multimídia. Isso quer dizer que, nos aparelhos digitais, os textos agregam imagens, sons, palavras e movimento. E essa característica dos textos digitais já está presente, por exemplo, na linguagem que usamos para nos comunicar através das redes sociais e do WhatsApp, onde nós enviamos mensagens tanto orais quanto escritas, mescladas com pequenas imagens, emojis, GIFs, fotos, animações, enfim, uma série de possibilidades. Mas a multimídia também está presente em praticamente todas as mídias digitais. Para pegar mais um exemplo, nos livros eletrônicos, diferentes dos livros impressos, nós podemos agregar narração oral ao texto escrito, podemos agregar efeitos sonoros, imagens estáticas em movimento. Bem, agora que nós já conversamos sobre textos multimídia, vamos falar então sobre os textos conectados, ou sobre a conectividade. Uma outra transformação importante que as tecnologias digitais realizam sobre os textos é a possibilidade de torná-los conectados, possibilitando a criação de uma cultura da escrita colaborativa e participativa. Um dos espaços mais conhecidos para esse tipo de prática textual são as plataformas de escrita colaborativa, como o Google Docs, por exemplo, que permite que mais de uma pessoa trabalhe na escrita do mesmo texto ao mesmo tempo. Mas a conectividade também é importante em muitos outros casos, como, por exemplo, nos sites de redes sociais, nos sites de escrita criativa, nas plataformas de autopublicação. Nesses espaços, muitas pessoas podem interagir escrevendo os mesmos textos ou textos comuns, ou então participando do processo de escrita uma das outras, através de opiniões e de comentários. E agora que você já sabe quais são as principais características dos textos digitais, nós podemos nos perguntar sobre os recursos tecnológicos que tornam possíveis essas características. Em primeiro lugar, sobre os textos interativos, os recursos que os tornam interativos são as interfaces, que são as interfaces físicas e as semióticas, principalmente a interface gráfica. As interfaces físicas captam os movimentos do leitor e convertem esses movimentos em signos que aparecem nas telas. Os exemplos mais simples são o teclado, o mouse, as telas sensíveis ao toque, o microfone, a câmera e o próprio GPS. Mas há também alguns sensores menos conhecidos do grande público, que também são muito importantes, principalmente nos aparelhos móveis. Você provavelmente já está bastante familiarizado com as interfaces do teclado, do mouse e mesmo as interfaces das telas sensíveis ao toque.
Mas você sabe o que são o giroscópio e o acelerômetro? Bom, o pesquisador Craig, ele nos explica que os giroscópios são sensores que registram informações relacionadas à orientação. E os acelerômetros fornecem informações sobre a aceleração dos movimentos. E eles podem ser usados para determinar a direção na qual algo está se movendo e também as mudanças de direção. Um exemplo onde esses recursos são utilizados são os jogos que simulam ambientes em 360 graus. Na medida em que o usuário move o aparelho quando está jogando esses jogos, ele tem a impressão de estar se locomovendo dentro do ambiente artificial que é mostrado na tela, em tempo real. E o que são as interfaces semióticas? Bom, elas são os recursos que transformam esses movimentos nas imagens que são mostradas nas telas e nos sons que ressoam nos alto-falantes dos nossos aparelhos. São essas interfaces que fazem com que seja possível interagir com os textos quando os lemos nos aparelhos informatizados. Por exemplo, quando nós clicamos sobre a imagem de uma seta que aparece na tela e o celular responde apresentando ou uma nova imagem ou uma nova tela, nós, na verdade, estamos interagindo com uma interface gráfica, pois a seta nada mais é do que a representação de um comando. E agora que você entendeu os recursos tecnológicos usados para produzir a interatividade, nós podemos nos perguntar sobre os recursos que tornam os textos multimediáticos. Bem, há muitos recursos tecnológicos que permitem tornar os textos multimediáticos. E esses recursos variam de acordo com os aparelhos e os softwares dos quais dispomos. Alguns desses recursos são muito simples, eles permitem agregar imagens e sons. Outros, por sua vez, são mais sofisticados e permitem criar textos muito elaborados, mesclando a escrita, imagem, som, efeitos sonoros, movimentos. Em mídias muito populares como o WhatsApp e as redes sociais, já é possível incluir imagens e sons nas mensagens através dos comandos que estão disponíveis nessas plataformas. Mas esses recursos são relativamente limitados. Os textos multimídia mais elaborados, eles precisam ser feitos a partir de softwares específicos, alguns dos quais até são fáceis de utilizar, mas a maioria é bastante complexa e ela necessita de treinamento. Um programa relativamente simples que permite criar textos multimídias é o próprio PowerPoint, pois pelo PowerPoint nós conseguimos produzir apresentações que agregam várias mídias, né? O texto escrito, imagens estáticas em movimento, diagramas, animações, gravações em áudio, fotos, vídeos, enfim. Mas existem softwares destinados à produção de textos multimídia muito mais elaborados do que o PowerPoint. Alguns deles são pagos, né? E, como eu disse, precisam de muito treinamento, mas alguns desses softwares que são gratuitos e são relativamente simples de utilizar, como o VLC Media Player, o Picasa, o Macaco da Mídia, o Inkscape e o próprio Windows Movie Maker, que é bastante conhecido. Enfim, agora que você já entendeu os principais recursos tecnológicos usados para produzir textos interativos e multimídia, resta apenas falar sobre os recursos que permitem criar os textos colaborativos. Essa característica de alguns textos digitais é proporcionada principalmente pela conexão com a internet, a qual torna possível que alguns textos sejam criados em plataformas online. E visto que a mesma plataforma pode ser acessada em tempo síncrono ou assíncrono por vários usuários, os textos que lá são produzidos podem ser manipulados por todas as pessoas que têm acesso a essas plataformas. Em outras palavras, a internet e o design de certas plataformas são os recursos tecnológicos que permitem aos leitores e autores de textos digitais que interajam enquanto escrevem.